Boa noite, jovens. Vamos para mais uma resolução de algumas questões aqui. Só que nesse caso agora é do capítulo 11 do livro de Física 3 do Alberto Gaspar, das ondas eletromagnéticas aos fótons. Selecionei aqui algumas questões, se não me engano 4 questões, para a gente praticar um pouco. Vamos à primeira, de hoje no caso é a questão 2 do capítulo. Uma estação de rádio transmite na frequência de 89,1 MHz. Sabendo que a velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo é de 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, determine o período dessa onda e, letra B, o comprimento de onda dessa onda. É simples porque, como a gente já praticou isso no segundo ano, aqui é como se fosse uma espécie de aplicação em outro conteúdo. A frequência, ela é o inverso do período. Então, se a frequência é o inverso do período e nós queremos saber o período, então uma coisa leva a outra. Então, eu vou deletar isso aqui e eu posso simplesmente escrever pelo inverso. O período é o inverso da frequência, dá no mesmo. Então, o período vai ser 1 sobre 89,1 vezes 10 elevado a 6, que divide justamente esse 1 que está no numerador. Bem simples. O que vai nos dar como resposta 0,0112 vezes 10 elevado a menos 6. Colocando em notação científica, a gente tem que contar 2 casas decimais até chegar no primeiro algarismo diferente de zero. Então, nós vamos ter 1,12, como foram 2 casas, acrescenta essas 2 casas, ao menos 6, que fica menos 8 segundos. Então, esse é o período dessa onda. Dá para ver que é bem pequeno. Letra B. Qual é o comprimento de onda dessa onda? Também lembrando que a velocidade é igual a lambda f, produto do comprimento de onda vezes a frequência, e nesse caso a velocidade é a velocidade da luz, vou só substituir o v pelo c, que é o que nós utilizamos para simbolizar a velocidade da luz, só por uma questão de nomenclatura, mas não vai mudar nada. Como o x da questão aqui é o comprimento de onda, então eu prefiro primeiramente organizar e deixar o lambda isolado. Então, lambda f é igual a c, invertendo a equação, o f passa dividindo, então temos c dividido para f. Então, lambda ele é igual a velocidade, que é 3 vezes 10 a 8, dividido pela frequência que nós acabamos de ver, foi utilizado na letra A, 89,1 vezes 10 elevado a 6. 3 dividido por 89,1 vai dar 0,0337 aproximadamente. Como nós temos duas potências de 10, 10 a 8 dividido por 10 a 6, 8 menos 6, 2. Nesse caso, nós temos uma potência com expoente positivo. O 2 corresponde a 2 casas, que eu já marquei de vermelho, ó, que passa para a esquerda. Então, fica 3,37 para o comprimento de onda. E terminamos a nossa primeira questão. Vamos para a próxima, que é a questão 3. Um oscilador eletromagnético de frequência 30 kHz gera uma onda eletromagnética no vácuo. Sabe-se que o vetor campo magnético oscilante em determinado local tem módulo de 6 vezes 10 a menos 6 Tesla. Pede-se, letra A, o comprimento de onda e o período dessa onda, e letra B, o módulo máximo assumido pelo vetor campo magnético, o módulo máximo assumido pelo vetor campo elétrico nesse local, dado que a velocidade das ondas eletromagnéticas, ou seja, a velocidade, que é no caso a velocidade da luz, é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, isso no vácuo. Como nós já pegamos a prática pela letra A, a velocidade é c igual a lambda f. Como eu quero lambda, é só isolar, lambda f igual a c, então lambda é igual a c sobre f, o que vai nos dar 3 vezes 10 a 8, dividido pelo valor da frequência, que é 3 vezes 10 a 4. Por que 3 vezes 10 a 4? Vamos lá.
Aqui nós temos 30, mas esse 30 é 30 kHz. O quilo é 1000. Então, 30 vezes 1000, nós vamos ter 30.000, que tem 4 zeros. Então, 3 vezes 10 a 4 Hz de frequência. Só explicando para quem não entendeu de onde é que veio 3 vezes 10 a 4 para a frequência. Fazendo a divisão, 3 com 3 vai dar 1. Então, nós temos para o lambda 1. 8 menos 4, que é a potência de 10, sobra 4. Esse 10 a 4 corresponde a 4 zeros. Então, o comprimento de onda, nesse caso, é de 10.000 metros. Continuando, como ele quer o comprimento de onda e também o período, também nós já fizemos na letra A, o período é o inverso da frequência. Como a gente já tem a frequência, que no caso é 3 vezes 10 a 4, é só substituir e fazer a divisão. 1 para 3 dá aproximadamente 0,33, porque não vai dar exato. O 10 a 4 está embaixo, passa para cima, aí troca o sinal, menos 4. Nós temos que colocar em notação científica. Esse primeiro 3 passa para a esquerda, antes da vírgula, então fica 3,3. Só que essa casa vai para o 4, que fica menos 5. Então, esse é o período, 3,3 vezes 10 elevado a menos 5. O que se pede na letra B? O módulo máximo assumido pelo vetor campo elétrico nesse local. A velocidade da luz é uma relação entre o campo elétrico e o campo magnético. Então, substituindo esses valores, nós temos para a velocidade da luz 3 vezes 10 a 8. E para o campo elétrico eu não sei, repete. E o campo magnético é dado na questão, 6 vezes 10 a menos 6. Fazendo aqui o produto dos meios, lembrando que abaixo do 3 vezes 10 a 8 não tem nada. Nós vamos ter E vezes 1, que é o E. 3 vezes 6 corresponde a 18. 10 a 8, que multiplica 10 a 6, negativo. 8 menos 6 sobra 2. Esse 2 corresponde a 2 casos, que no caso acrescenta 2 zeros ao 18, que fica 1800. Então, o campo elétrico aqui é 1800 volt por metro. Lembrando, para quem não lembra, o campo elétrico pode ser dado tanto em newtons por coulomb como em volt por metro. São unidades equivalentes. Prosseguindo. Questão 5, que é a nossa terceira questão de hoje. O telhado de uma casa tem 60 metros quadrados. Suponha que essa casa fique em um lugar onde a intensidade da radiação solar que atinge a superfície da Terra é de 1 vezes 10 a 3 watts por metro quadrado. Determine, letra A, a pressão de radiação na superfície da Terra nesse lugar. Bem simples de fazer. A pressão é justamente a irradiação dividido pela velocidade da luz. A irradiação é dada na questão, 1 vezes 10 a 3. E a velocidade da luz também é dada, 3 vezes 10 a 8. Então, aqui nós vamos ter 1 para 3, 0,33. Esse 10 a 8, passa para cima, fica menos 8. Fiz aqui um pouquinho mais devagar. Passando aqui o 3 para antes da vírgula, fica 3,3, ó. Vezes 10 a menos 1, que é a casa que ele andou. 3 menos 8 dá menos 5. Agora fica 3,3 e o produto de potências que tem o mesmo sinal no expoente, soma e conserva o sinal. Menos 1 e menos 5 dá menos 6. Então, essa é a pressão. 3,3 vezes 10 elevado a menos 6 Pascal. Letra B. A força, determine a força exercida pela radiação solar sobre esse telhado. Lembrando que a pressão, na sua definição mais básica que a gente vê, é a força dividido pela área. Dei aqui um erro aqui no programa. Então, a pressão é a força sobre a área. Então, a gente vai ter que, como a gente já tem determinada a pressão, é só substituir, 3,3 vezes 10 a menos 6, que é igual a força dividido pela área. E essa área também é dada na questão, 60. Aqui, mais uma vez, a gente vai fazer o produto dos meios. F multiplica 1, que dá o próprio F.
3,3 multiplica o 60, que dá 198, e repete o 10 a menos 6. Esse 198 eu vou arredondar para 200, que facilita o nosso raciocínio. Como 200 tem dois zeros, essas duas casas vão por 6, que fica menos 4. Então, a força aplicada é aproximadamente 2 vezes 10 elevado a menos 4 newtons. E vamos para a nossa última questão deste conteúdo. Um coletor é feito de cobre polido, sabendo que a função trabalho do cobre é de 4,7 eletronvolts. Determine, letra A frequência mínima da radiação capaz de provocar a emissão de elétrons desse coletor, frequência de Corte. E letra B, a energia cinética máxima dos elétrons emitidos por uma radiação que tenha o dobro da frequência de Corte. Dado que a constante de Planck é 6,6 vezes 10 elevado a menos 34 joules, e 1 eletronvolt corresponde a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 joules, que é justamente essa última informação vai ser necessária para transformar o valor da função trabalho do cobre para joules, que a gente vai utilizar na letra A e na letra B. Vamos lá. Como no caso aqui a função trabalho é 4,7 eletronvolts, eu vou multiplicar pelo valor de 1, eletronvolt, o valor do eletronvolt, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, nós vamos ter para a função trabalho 7,5 vezes 10 elevado a menos 19 joules, que é justamente o que nós vamos precisar para a letra A e para a letra B. Agora a gente pode ir direto para as contas. A energia cinética, no caso aqui, é igual a HF menos a função trabalho. Por que eu coloquei o F0, simbolizado 0? Porque é a nossa frequência de Corte. Por que frequência de Corte? Porque a energia cinética aqui é igual a 0. Porque eu estou considerando o valor mínimo quando o elétron é emitido, sem que haja uma sobra de energia. Ou seja, ele escapa com a energia mínima possível, só o limite no caso. Então a energia cinética na emissão é 0. Como eu quero achar a frequência de Corte, então essa função trabalho passa para o segundo membro, fica positiva. O H passa para o segundo membro, vai dividindo. Agora eu coloco os valores. A função trabalho é 7,5 vezes 10 elevado a menos 19. E a constante de Planck H é 6,6 vezes 10 elevado a menos 34. Fazendo aqui a divisão, 7,5 para 6,6, nós vamos ter 1,1 vezes 10 elevado a 15 Hz. Por quê? Como nós temos duas potências de 10, 10 a 19, dividido por 10 a 34, esse 34 está negativo, passa para cima, fica positivo, com 19 vai sobrar 15 positivo. Então dá 1,1 vezes 10 elevado a 15 Hz para a frequência. Letra B. Na letra B, ele quer a energia cinética máxima dos elétrons por uma radiação que tenha o dobro da frequência de Corte. Ora, se eu já sei a frequência de Corte, então eu vou saber que o dobro dessa frequência, vou fazer aqui de novo o rascunho, essa frequência é o dobro da frequência de Corte, então é 2 vezes 1,1 vezes 10 elevado a 15. Ficou aqui um pouco torto, vamos corrigir. 15. Então, essa frequência é bem simples de ser encontrada, 2,2 vezes 10 elevado a 15 Hz. Agora nós voltamos para a mesma equação que nós utilizamos na letra A. A energia cinética é igual a HF menos a função trabalho. Como agora eu já sei todos os valores, eu posso achar essa energia cinética. A constante de Planck é 6,6 vezes 10 elevado a menos 34. A frequência é 2,2 vezes 10 elevado a 15. E a função trabalho é 7,5 vezes 10 elevado a menos 19. Então, essa energia cinética é 6,6 multiplicado por 2,2, que dá 14,5. 34 negativo com 15 positivo, dá 10 elevado a menos 19. Repete o 7,5 vezes 10 a menos 19.
Agora eu tenho dois termos com a mesma potência de 10, então eu posso subtrair diretamente 14,5 por 7,5, que dá 7. E repete a potência de 10. Então dá 7 vezes 10 a menos 19 joule. Simples assim, e nós finalizamos esta aula. Até a próxima.